E aí pessoal, tudo bem? Meu Deus, como estou alto na minha cadeira nova. Troquei de cadeira, preciso mostrar pra vocês e ela não aparece no fundo. É, é o seguinte, eu tenho 10 minutos aqui e aí eu vou aproveitar para atender alguns pedidos. Um só, né? Eu adorei esse post. Eu não sei se o criador de Pokémon chama Satoshi Tajiri, não sei. E se o criador de Pokémon for esse cara aqui, e se o nome dele for Satoshi Tajiri, eu não sei se ele falou isso. Gente, tomem muito cuidado com citações de pessoas na internet. As coisas que Clarice Lispector já disse, as coisas que Einstein já disse, tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos partir da premissa que seja verdade. Ou não. Vamos só analisar a fala do cara. Vocês todos acham que vocês têm ideias maravilhosas para os jogos do Pokémon, que eu não conheço. Mas se eu de fato escutasse tudo o que vocês dizem e combinassem as ideias no jogo, esse jogo seria uma monstruosidade injogável. Vocês querem um jogo com todas as regiões, mas só as primeiras gerações de Pokémon, mas também com os lendários e um monte de coisa besta. E quando eu recebo umas barbaridades dessa, eu vou lá pro chão de fábrica, pros devs, e eu leio em voz alta o que vocês querem e a gente zoa e todo mundo dá risada. E é isso. E a respeito de Diablo, isso não é um hate em cima de Diablo. Não é. Porque puta que pariu como eu me diverti com esse jogo. Como a campanha foi foda. Como me trouxe de volta coisas maravilhosas. Como eu brisei nesse jogo. As primeiras 300 horas do jogo foram maravilhosas. O final da primeira temporada ainda estava legal. E foram várias coisas que me fizeram parar. Entre elas, a principal foi discernimento. E a principal foi o Fausto Patch, que mudou, Patch 4.3, que mudou bastante a minha vida e quem eu quero ser daqui pra frente. Tudo isso vocês vão ficar sabendo com vídeos que eu vou lançar. O que eu falei sobre Diablo no meu post. Eu falei, olha, se o Diablo 4 ele fizesse patch de acordo com os feedbacks aleatórios da comunidade, ele se pareceria com uma família como a minha sendo gerida por uma criança de 4 anos. Imagina se todo o orçamento familiar. Imagina se eu pegasse o dinheiro do orçamento familiar e falasse, Lana, decide o que a gente vai fazer. Ela ia comprar tudo de pula-pula e de PT, né? PT, né? Como ela chama, patrulha canina. Existe uma diferença enorme entre o que as crianças e o que os jogadores querem e o que eles precisam. E se você der tudo o que eles querem, você vai falhar miseravelmente em dar o que eles precisam para ter um crescimento, um desenvolvimento positivo a longo prazo. Eu não entendo. E assim, eu vou contar a minha experiência. Tu te tornas eternamente trouxa pelas expectativas que crias. E o Diablo ali me mostrou algumas coisas. Que eu não sou jogador de guild, que eu não sou um jogador que fica em Discord jogando com os amigos, não importa o quão amigos de verdade eles sejam. E não adianta eu ficar tentando me tornar uma pessoa que é diferente do que a minha natureza me puxa para ser. Eu não sou essa pessoa. Eu achei que no Diablo, por ser Diablo e por me conectar com tanta gente e com tantas memórias, eu resgataria uma pessoa que eu já fui e que eu não sou mais. E não rolou. Então, assim, tem mais a ver comigo e com o Fausto Patch Notes, que vocês vão ver em breve, do que com o jogo em si. Mas aí eu comecei a encontrar um monte de defeitos no Diablo. E o que eu descobri? Eu descobri que assim, houve uma imensa evolução do estilo ARPG do Diablo 2 para o Diablo 3. Eu percebi que eu joguei uma peça fundamental do desenvolvimento desse estilo de jogo, que falhou miseravelmente em se sustentar para um grande público, então ficou um público nichado. Tinha gente jogando Diablo 3 até o lançamento do Diablo 4, e eu acho que tem gente que parou de jogar o Diablo 4 e que está jogando o Diablo 3. Sim, sempre vai ter umas amostras desse tipo. Tem gente que joga HOTS até hoje, pra vocês terem ideia. Aquele MOBA falido da Blizzard. Então, vai acertar um nicho, não vai acertar necessariamente um grande público. Quanto tempo eu tenho? 7 minutos.
Mas aí, assim, eu via tanta coisa errada no jogo, depois de ter visto tanta coisa maravilhosa, porque assim, é igual casamento, né? Lua de mel, meu Deus, que delícia! Aí depois o tempo vai passando e você vai falando, porra, tem que ter TDAH, tem que lidar com isso. Mas eu já sabia que tinha, mas parecia uma coisa tão pequena, perto de tudo de bom que vinha. E aí você vai descobrir se é amor mesmo, se você vai continuar ali ou não. O que acontece? Eu comecei a ver um monte de defeitos e eu quis. E assim, pior do que os defeitos eram os feedbacks. Eu acho que o que me adoeceu no Diablo foi a comunidade. Foi perceber que você pode agir da mesma forma e ter resultados diferentes. Então, eu agi da mesma forma que eu agi com Black Desert, só que eu não cresci na comunidade. Assim, não tive o menor espaço e tá tudo bem, porque assim, a comunidade a maior comunidade de Diablo no Brasil, ela pertence ao cara que surtou comigo lá e que me falou um monte de coisa e aí a partir dali eu não tive aprovação nenhuma e também parei de tentar. Mas o que me deixava triste não era eu não conseguir dar feedback sobre as coisas que eu estava olhando, era o nível pobre do feedback que eu estava vendo. Porque as pessoas, um monte de gente falou no jogo tá um lixo, por quê? E aí todo mundo só via o jogo da perspectiva da própria classe e dos próprios interesses no momento em que estava. E ninguém pensava no desenvolvimento do jogo, isso me deixou extremamente frustrado. Mas aí a nossa sociedade também é assim, todo mundo só quer o que é bom para si no momento em que quer. E é por isso que essa sociedade é caótica, cada um lutando por uma coisa diferente, e é bom que seja assim mesmo. O... Não é bom que seja assim mesmo. É improdutivo que seja assim mesmo, mas é melhor ter essa liberdade para lutar pelo que você quer do que não poder. O que aconteceu? Eu comecei a reparar que o feedback ele pedia coisa ruim, 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 ruim. E você não tem que escutar o que as pessoas falam, você tem que escutar como as pessoas agem. E você tem que ver, principalmente, você tem que perceber e prestar atenção em como as pessoas agem. E você tem que ver, principalmente, como as pessoas agem sob pressão e como elas agem confrontadas com situações complexas. Então, assim, tem fundo que está, falando de dinheiro, né? Fundo imobiliário, que tá dando uma puta grana aí, que eu acho ruim. E tem fundo que tá dando prejuízo, que tá perdendo valor patrimonial. Só que você vê que o gestor, ele passou por tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, ele conseguiu contornar tão bem, que mesmo com as perdas é um bom fundo, porque você fala, cara, se continuar com essa gestão, e se continuar desse jeito aqui, eu acredito que vai dar bom. E se o mercado, então, tá falando que é um lixo, tá derrubando o preço, aí que é a hora de comprar mesmo, porque aí você tá comprando muito barato, uma coisa de um gestor muito bom, que tá sobrevivendo a problemas muito difíceis. Então, a hora que der um ventinho a favor ali, aí você colhe os frutos de tudo isso. E a equipe de desenvolvimento e a equipe do Diablo, ela foi muito mirim com a maneira como ela lidou com pressão, com a maneira como ela lidou com demandas e com a maneira que ela fez aquilo que a comunidade queria. Porque as mudanças elas foram contraditórias. E teve coisa pior. O quanto ficar ocupado em fazer as mudanças que as pessoas queriam, porque ela jogou o pastel para fritar e a comunidade falou, eu quero que troque o recheio. Ela foi trocar o recheio do pastel que estava fritando. Basicamente foi isso. E aí isso deu tanto trabalho, mas tanto trabalho, mas tanto trabalho, que eles não arrumaram coisas básicas que para mim eram muito importantes. E aí eu falei, cara, eu quero entender melhor o estilo. E aí foi quando entrou o PoE. E aí foi quando eu comecei a estudar de leve e foi quando eu comecei a jogar Path of Exile. E aí o que eu descobri, e na verdade, agora finalmente respondendo a pergunta de vocês. A impressão que eu tenho é que o Diablo ele parou de se desenvolver lá pelo terceiro, quarto ano dele. Ele criou um monte de viúvas que ficaram tristes por não poder continuar jogando Diablo, e aí apareceu o PoE e levou a RPG para um outro patamar. Feio, chato, tudo isso que vocês podem falar de defeito do jogo. Vocês estão certos em tudo que vocês falem do PoE e tá tudo bem. Mas os caras eles conseguiram fazer um desenvolvimento contínuo e eles conseguiram reter os jogadores jogando durante todo esse tempo, porque eles estudaram comportamento humano, estudaram comportamento de comunidade, fizeram aquilo que os jogadores precisavam
E esse jogo, ele meio que envelheceu muito melhor do que o Diablo e tá combinando agora no PoE 2, que tá todo mundo ansioso, inclusive eu, pra jogar. E entender um pouco o PoE fez eu entender o quanto as minhas críticas de Diablo eram rasas. Porque como eu parei lá no Diablo 3, a minha crítica ao jogo e ao que ele quer, ao que ele pretende, a maneira como ele se comporta com a comunidade, eu percebi que eu estava brigando de maneira errada sobre coisas que o PoE já tinha tido, já tinha aprendido como consertar, já tinha aprendido como contornar. E aí, assim, eu vi que a discussão, ela tá muito pra frente. E que o público da Blizzard, que o público de Diablo, quem não joga PoE tá debatendo sobre coisas que não fazem o menor sentido, porque eles não entendem a evolução e envelhecimento de um RPG. E aí, à luz do PoE, eu olhei pro Diablo e eu falei, tem muita coisa estrutural, conceitual errada, que talvez eles consertem ao longo do tempo, porque as cabeçadas que o Diablo tá dando, o PoE já deu. E o Diablo 4 ele podia ser pelo menos aquele filho mais novo, né? Aquele que aprende com as cagadas dos irmãos e irmãs mais velhos. E ele podia se espelhar nisso para resolver os seus problemas. E aí eu falei, eu tô querendo respostas que não tem como vir agora porque o jogo é muito novo. Então eu vou esperar as próximas temporadas, eu vou ver o que eles vão fazer. A gente vai esperar as próximas mudanças para ver se eles resgatam. E aí uma coisa que o CK me disse, e ele disse casualmente, ele nem percebeu o quanto isso me impactou, foi, cara, Diablo vai estar para sempre aí. Daqui 10 anos, se você quiser jogar Diablo 4, você vai poder jogar e entrar e jogar do mesmo jeito que o Diablo 3. Então a gente tem tempo. A gente está se sentindo extremamente frustrado com aquilo que a gente queria que o jogo fosse, mas às vezes é uma frustração nossa. Sim, a empresa prometeu coisas que não entregou. Tudo bem, mas entregou outras coisas que não prometeu também. Que merda, né? Tentei aliviar pro lado da Blizzard, ficou ruim do mesmo jeito. Foi isso que eu pedi, porra. Tudo bem. Mas na temporada 2, na temporada 3, na temporada 4, o jogo ainda vai estar aí. E o que faz sentido? Jogar porque você estava apaixonado pelo jogo, as minhas primeiras 300 horas. Cara, montar build com char, estudar, olhar lá aquelas folhas das excelências, foi tudo maravilhoso. A exploração foi maravilhosa para mim. Quando eu cheguei no late game, eu comecei a reparar nos defeitos. Se eu tivesse parado antes, o jogo seria majestoso para mim. Quando eu comecei a reparar nos defeitos e estudar o estilo e ver o quanto eu estava atrasado na crítica, eu falei, não faz sentido. A melhor crítica que eu fizer pro Diablo hoje é um desperdício de tempo, porque na próxima temporada, se eles fizerem o trabalho direito, eles vão ser uma coisa completamente diferente do que eles são hoje. Então o que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da minha vida porque agora eu tenho uma vida diferente do que eu tinha 3 meses atrás. E aí quando esse jogo sair, a temporada 2, a 3, a 4, eu vou testando. E eu vou testando sem expectativa. Até o dia em que eu tente parar e não consiga mais. Aí esse jogo vai estar perfeito. Agora meu tempo de verdade acabou. Eu queria falar sobre outras coisas, mas não vai dar tempo. Espero que vocês tenham entendido a minha posição em relação ao jogo. Ah, mas o jogo é bom ou não é bom? Puta que pariu. As coisas, as pessoas, os países, eles são complexos demais para você colocar na caixinha do bom ou do não é bom. E isso está limitando muito que você conheça profundamente coisas, jogos, pessoas, você mesmo. E se você acha que você é bom, você é um iludido. Só te digo isso. Bom, um bom dia para vocês, e se for ruim também, nem tudo é bom.